cursos é. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o Ben David. Estamos com o curso Módulo Programação em R, Nível Básico, Aula 5, Comandos no R e Ambiente Global. Queremos, antes de iniciar, dizer a vocês que o curso está disponível na página específica intitulada bendavid.github.io/curso R, em que essa aula de hoje pode ser acessada pela barra de navegação Material, Nível Básico. Em Nível Básico, que nós estamos aqui, nós temos a aula disponível, Comandos no R e Ambiente Global, bem como os seus scripts e todo o material escrito ao longo dessa página. Bem, voltando à nossa apresentação, nós, de acordo com a aula anterior, que nós mostramos como que ocorre o processamento das nossas linhas de comando e que informamos que essa entrada ela vem via console, hoje nós estamos especificamente para iniciar com vocês essa parte e mostrar formas iniciais de como darmos entrada a essas linhas de comando. Então, iniciamos pela definição de console e prompt de comando. Então, nós já falamos também essas definições muito rapidamente nas aulas anteriores. E aqui eu tenho especificamente o R puro, em que nós dizemos que essa tela é justamente o console. O nosso prompt de comando é justamente esse símbolo. Perceba que o cursor está ativo. O R está dizendo para você: estou pronto para que você possa inserir as linhas de comando para eu poder avaliar essas suas linhas de comando e soltar o resultado, processar. Então perceba que as minhas linhas de comando, juntamente com o que eu falei para vocês na aula anterior, as bibliotecas de funções que tem instaladas, ela vai fazer as chamadas. Terceiro princípio das informações de John Chambers, que é justamente tudo o que acontece no R é uma chamada de função. Então ele vai processar, vai avaliar, e aí nós temos escolhas: exportar isso no console, armazenar isso em arquivos de textos, exportar isso em, por exemplo, análises gráficas, etc. E visualizando via RStudio, nós temos também essa tela aqui, esse quadrante. No nosso caso, nós não temos os 4 quadrantes, porque aqui completaria se eu tivesse aberto um script, e aí nós vamos ver na próxima aula o que é que representa esse script. Mas esse segundo quadrante aqui é o que nós chamamos de console. Justamente aqui nós temos um nome na aba. Aqui também nós temos o prompt de comando, em que esse prompt de comando está nos dizendo também, da mesma forma, estou pronto para receber as informações, para poder avaliar, processar e soltar o resultado para você. Pois bem, voltando para a nossa apresentação, o que nós temos inicialmente é justamente esse símbolo, em que nesse símbolo aqui o que nós temos, o que eu estou realizando basicamente é a operação entre dois números, uma soma, em que ao inserir isso no console, ele processa, ele avalia essa informação. Então observe, tudo no R é um objeto. Então o que nós temos aqui são 3 objetos. Então eu tenho 2 números e tenho no meio uma função. Depois a gente detalha isso. Isso daqui está tudo no que a gente chama naquela primeira parte. Se você não viu a aula anterior, veja, ele está na memória ativa. Essa informação ela é processada e ela não é guardada.
ela não foi armazenada de forma que o R consiga recuperar para você aqui inicialmente, né? Uma outra coisa interessante é que a gente tem uma outra linha de comando, que é eu dou dois números iniciais no intervalo sequenciado de valores que eu quero. Então eu digo que eu quero 2.20, ou seja, eu estou querendo um sequenciamento de números de 1 a 20, ele processa para mim e nós temos uma indexação. Essa indexação, ela lhe dá a posição do primeiro elemento que acontece na linha de comando. Então, essa indexação 1 está dizendo que esse número 1 aqui é o primeiro elemento desse conjunto de valores aqui. Se aqui nós tivéssemos um outro número, por exemplo, 30, 40, para a próxima linha, o que iria aparecer aqui era o número 21. Nós, se desejarmos, nós temos essa linha de comando aqui, que nós usamos essa função options, e podemos mudar, se a gente quiser, o símbolo do prompt de comando. Aqui ele estava anteriormente simplesmente com essa desigualdade superior, né? E agora eu desejei colocar o símbolo R, desigualdade superior. Então, a gente pode alterar com essa linha de comando options. Isso aí é da escolha do usuário. Por default, padrão, nós temos esse símbolo da desigualdade superior. Bem, uma outra coisa que vai acontecer se nós observarmos aqui, todas essas 3 linhas de comandos, 4 linhas de comandos iniciais que nós fizemos, tudo isso, quando ele é impresso na tela, ele não armazenou essa informação, de modo que, se eu quisesse nesse momento recuperar, eu não conseguiria. Então, esses objetos, essas linhas de comando, elas são processadas, solta o resultado para mim, mas se eu tivesse interesse em pegar esse resultado, que também é um objeto, e tentar se recuperar, eu não conseguiria. Uma das saídas é nós associarmos nomes a esses resultados, ou associarmos nomes a determinados objetos. Associando nomes a esses objetos, eu consigo recuperá-los no passo seguinte, digitando o próprio nome. Essa é uma intuição muito clara na linguagem, né? Pois bem, vamos lá. Então, nessa fase aqui, esses nomes, que a gente também pode chamar isso de variáveis, eles são definidos como nomes sintáticos e não sintáticos. Os não sintáticos são aqueles em que a linguagem em si, ela tem restrições quanto à sua utilização. Então, nós dizemos o seguinte, nós temos algumas regrinhas básicas quanto aos nomes sintáticos, ou seja, permissíveis facilmente pela linguagem, que ela deve constituir de letras, dígitos, pontos e underline. Os nomes devem ser iniciados por uma letra ou por um ponto não seguido de um número, isto é, eu tenho um nome aqui que ele é do tipo ponto 1, 2, 3, então é um ponto seguido de número, isso não pode. Ele não pode ser iniciado por um número também, né? As letras maiúsculas e minúsculas, elas se distinguem. Então, se você tem um nome com A maiúsculo e A minúsculo, e todos os outros caracteres são iguais, esse nome para o R é diferente. Não pode iniciar por um underline ou dígito. É retornado um erro no console caso isso ocorra. Não pode usar qualquer uma das palavras reservadas pela linguagem R.
Então a gente pode usar essa linha de comando aqui, ó, para a gente verificar que palavras são essas. São palavras específicas que são utilizadas, por exemplo, true e false, tudo em letra maiúscula, é um operador lógico, por exemplo, que a gente vai ter uma importância muito grande desse tipo de objeto, que nós vamos, por exemplo, tomar decisões dicotômicas. Se isso aqui ocorrer, retorne true, se isso aqui não ocorrer, retorne false, por exemplo, né? Bem como outras, que são nomes de funções importantíssimas, né? Por exemplo, o if, for, que são as nossas funções de fluxos de controle. Dentre outras, né? Quem tiver interesse, só visualizar isso, e você, como programador ou usuário da linguagem, é de extrema importância. Mas isso aqui é uma forma intuitiva. Quem já está ambientado com linguagens de programação, isso aqui são palavras muito comuns em outras linguagens. Uma coisa que é interessante é o seguinte: quando nós chegarmos à parte de desenvolvimento de pacotes, nós vamos criar, como nós falamos também na aula anterior, nós vamos criar um conjunto de funções que também são objetos, né, nos nossos pacotes, para nós não precisarmos estar toda a vida digitando linhas de comando, criando funções para poder utilizar. E esses pacotes, alguns deles são no ato da instalação, que são os pacotes base do R, ou seja, são as funções mínimas para utilizar na linguagem, ou a gente pode criar. E aí vai ser uma coisa interessante que nós temos aqui. Aqui nós temos uma restrição que nós não podemos utilizar o nome seguido de número. Quer dizer, o ponto, um nome com um ponto seguido de número. Mas nós vamos poder utilizar um ponto seguido de letras, caracteres. E a gente vai observar que esses tipos de nomes que são associados a objetos, quando eu inicio com um ponto, nós veremos na parte de desenvolvimento de pacotes, lá no nosso módulo avançado, que eles não são exportados diretamente. Então, isso é um tipo de sintaxe, vamos dizer assim, de nome específico, em que se você inicia com um ponto, ele não diretamente é exportado para o usuário após carregar e anexar esse pacote para a utilização, por exemplo. Mas deixemos isso mais à frente. Bem, alguns exemplos que nós temos de nomes não sintáticos. Aqui nós temos, isso aqui é um tipo de nome sintático, né? Ó, eu digitei um nome e associei ele a um objeto do tipo caractere, de modo caractere, e nós vamos ver mais à frente, nós vamos ter aula específica, que esse símbolo aqui de flechinha, que é uma junção de dois símbolos, né? Desigualdade inferior e menos, ele nos diz, em termos de linguagem humana, que o nome recebe esse objeto ben, né? Então, esse nome se associa a esse objeto. Esse objeto, ele existe, ao ser criado, ele vai existir independente de nome. O que acontece para eu acessar esse resultado ben na memória do computador, eu só consigo recuperá-lo se eu tiver um nome no R. Se eu não tiver, eu não consigo recuperá-lo. Então, esse nome para esse objeto, esse nome é um nome sintático. Ele não tem aqueles problemas como, por exemplo, aqui. Um nome do tipo não sintático, ele inicia por ponto seguido de número. Então, isso aqui não pode diretamente, né? Claro que se vocês forem visualizar na parte textual, do site, você vai ver que nós temos algumas situações que isso aqui é permissível, mas você vai ver que isso, quando ocorre a discussão, você tem problemas quanto à questão de atributos, por exemplo, né? Então aqui, por exemplo, se eu faço
digito essa linha de comando no console, você vai ver que surge esse erro. E isso aqui é um tipo de erro que mostra que esse nome que vai se associar a esse objeto, que é um número, ele é não sintático, né? E aí o que acontece? Nós temos essa função chamada makeNames, que ela nos permite dar uma sugestão. Se esse nome aqui é não sintático e eu estou interessado nele, que nome seria possível para ele para que o tornasse sintático? E aí ele me dá xo.123. Então, claro que isso aqui, a gente entendendo as regrinhas básicas, a gente não precisa especificamente disso daqui para poder criar um nome, mas fica ao seu critério como usuário. Comandos elementares. Bem, essa parte aqui é muito interessante. Então, uma expressão ou atribuição são os dois tipos de linhas de comando que nós podemos repassar para o console. As expressões, elas são qualquer linha de comando em que o R avalia essa informação, processa essa informação e solta o resultado. Essa informação, ao exportar, ao imprimir esse resultado, não exportar, mas imprimir esse resultado ele não é recuperado. Então, nós dizemos que esse tipo de comando é um tipo de comando em forma de expressão. Então, aqui, por exemplo, o que acontece nessas duas linhas de comando? Eu coloco 10 mais 15. O que é que o R avalia? Ele entende esse objeto como um objeto numérico, esse objeto como um objeto numérico, esse símbolo mais é uma função, ele chama essa função e processa. Porque a informação dessa função ela vai dizer, eu preciso, como argumento inicial, de 2 números, ao menos, ou não, só apenas um, o outro ele pode entender como 0, e que ao somar esses 2 números eu vou processar em forma de método, vamos dizer, aritmético, e vou somá-lo para resultar em 25. Aí, percebe-se essa outra situação em que uma coisa que nós temos quando nós criamos, passamos para o R 2 números, nós temos um problema de notação de simbologia para casas decimais no R, que ele é de acordo com o sistema internacional. Então, a gente não pode passar em vírgulas essa forma decimal. Ela tem que ser passada em forma de ponto. Então, aqui, ao invés de ter sido 10,5, deveria ter sido 10,5. E aqui ele me solta um erro. Por quê? Na hora que eu solto essa linha de comando, o R processa, avalia esse número, avalia esse, chama essa função, na hora de executar ele diz, opa, esse número aqui ele tem um problema de sintaxe. Então, o que acontece? Esse resultado não é concluído na função. E aí, o que é que ocorre? Ocorre um resultado em forma de erro. Então, de toda forma, o R avalia e solta essa informação. Se tem problema na linha de comando, ele solta isso em forma de erro, ou pode soltar em forma de alerta, se dá para soltar um certo resultado com ressalvas, Isso aí a gente vai ver ao longo do curso. Isso tudo é em forma de expressão. Outra coisa que poderia acontecer, a gente vai ver isso muito quando a gente cria nossas funções, que quando nós queremos exportar um resultado, às vezes a gente não quer que isso esteja disponível diretamente no console de uma vez. Ou seja, o R recebe a linha de comando, avalia e solta esse resultado. Se eu usar essa função invisible, o que vai acontecer é que eu, ao executar esse resultado, ele não é impresso diretamente na tela. Como aqui eu estou no formato de expressão, não vou nem conseguir recuperá-lo. O outro tipo de comando que nós temos é o de atribuição, que é o que nós falamos anteriormente. Então, esse de atribuição,
nós vamos ter uma aula específica para isso, que é a parte de objetos. Muita gente, como programador, usa, ao invés desse símbolo, usa o símbolo de igualdade. É permissível também. Só que, em termos de uma boa escrita de código na linguagem R, a gente tenta utilizar essa simbologia ao invés da igualdade, porque a igualdade a gente vai deixar específica para a atribuição em argumentos dentro de uma função. Então, uma função ela tem como entrada argumentos, em que a gente define esses argumentos por meio de igualdade e associa esses argumentos a objetos, né? Beleza, ou a informações, de um modo geral. Então, nesse caso aqui, nós vamos sempre optar a atribuição por essa simbologia, que são dois símbolos juntos, que é a flechinha, né? Nesse caso, perceba que a atribuição ela associa um nome a um objeto e essa informação ela pode ser recuperada, né? Essa recuperação, basta eu digitar o nome que está associado a esse objeto, no caso, meu nome, e aí o resultado volta bem. Uma coisa que eu não sei se ficou claro é que quando eu digito a linha de comando, para que o comando seja executado, eu aperto a tecla Enter. Então, é sempre assim o processamento. Bem, então aqui nós temos os comandos elementares, que é a atribuição e a expressão. A expressão, nós utilizamos isso na memória ativa do computador, uma vez que a informação ela é processada e avaliada pelo R impressa, essa informação não é recuperada. A atribuição, sim, eu consigo recuperá-la por meio do nome. Digito o nome no console em seguida e essa informação ela é recuperada. Então aqui eu posso utilizar uma linha, veja que a execução de um comando ela corre numa linha, mas eu posso em uma mesma linha executar mais linhas de comando de uma vez só. De que forma? Usando o ponto e vírgula. Então aqui perceba que eu usei uma linha de comando para associar o nome a um objeto e ao mesmo tempo eu criei esse objeto, né? E quando eu quero imprimir o que é que está dentro de meu nome, que objeto é esse, ele é impresso dessa forma, né? Tá aqui bem. Então veja que teve duas linhas de comando para esse processo. Se eu quero fazer isso tudo em uma linha só, eu digito entre esses dois comandos o ponto e vírgula e o resultado ocorre da mesma forma. Uma outra coisa que nós temos em termos de notação é o seguinte: quando aqui é um exemplo bem simples, né, que nós estamos fazendo algumas operações, né? Nós temos aqui a prioridade da soma e depois eu uso dessa soma de dois números, eu divido isso por 2. Só que isso aqui é um exemplo, claro, daria para fazer tudo em uma linha de comando, mas é um exemplo que quando nós temos linhas de comandos grandes e ela não dá para ser executado tudo em uma linha só, inclusive nós temos até limitação de caracteres nesse sentido, ou no sentido de bytes, né, também, é que quando eu não consigo realizar numa mesma linha, ela passa para a próxima linha e a simbologia do prompt de comando ele muda. Ele, ao invés de estar com a desigualdade superior, ele passa a estar com o símbolo mais. Isso significa que eu não consigo inserir linhas de comando nesse momento, porque a informação está sendo processada e avaliada pelo R. É como se, quando eu digito 10 mais 10, entre parênteses, barra, e dou um Enter, e fica esse símbolo mais, ele diz, está faltando informações para eu finalizar esse processo de informação e executar, né? Na realidade, e avaliar e posteriormente executar. Por fim,
nós temos o seguinte, que é uma coisa muito utilizada, e vocês, quando passarem a escrever os seus scripts, que são os seus arquivos de texto que vocês armazenam suas linhas de comando, uma coisa que é muito utilizada é esse símbolo aqui, jogo da velha, ou hashtag, que significa, sempre que eu antecipar ele antes de uma linha de comando, significa que o R desprezará essa informação. Ela não é processada, né? Então aqui, sempre que a gente criar nossas linhas de comando, uma coisa que o programador tem que ter como hábito nos seus scripts é comentar. Por quê? Porque ao final, quando você volta para esse script, muitas vezes você está com uma quantidade gigantesca de linhas de comando e você não sabe o que é que você quis repassar de informação naquelas linhas de comando. O que é que eu queria com aquela informação? Às vezes, quando você está no processo de criação, aquilo está fresco, mas quando você passa um tempo e volta, aquele raciocínio é tudo perdido e você não sabe o que era que você queria. Então, uma coisa que eu digo para vocês programadores, para vocês usuários, comentem suas linhas de comando. Façam sempre isso, tornem isso um hábito. Então, por fim, nós temos uma coisa que é interessante, né? Esse armazenamento, quando eu associo o nome a um objeto e eu consigo recuperar, o que acontece é que esse nome ele passa aí para o que a gente chama de ambiente global. É a nossa área de trabalho, que alguns chamam também de workspace, né? No R, em que eu consigo, ao digitar esse nome, automaticamente essa informação é levada para o ambiente global, e lá no ambiente global é perguntado assim, quem é o objeto que se associa com esse nome? Ah, tá aqui. Então eu vou lá e repasso, na realidade, o R repassa essa informação para a tela do console. Então é no ambiente global em que nós armazenamos, na realidade nós ligamos esses nomes aos objetos. Essa informação, claro, ela é armazenada na nossa memória ativa e ela é recuperada com essa ligação que está lá guardada, essa informação, no ambiente global. Então é no ambiente global em que nós, ao digitarmos na tela do console o nome, vai ser repassado para o ambiente global, o R, e ele pergunta, existe esse nome associado a algum objeto? Se não existir, ele vai soltar, vai avaliar, processa, avalia e diz, não existe esse objeto, esse nome associado a algum objeto, no R por enquanto. Então é por meio do ambiente global em que eu consigo fazer essas conexões. Como é que eu consigo saber quais são os nomes, ou vamos dizer de uma forma geral, quais são os objetos que foram criados no R nesse momento de execução de trabalho? É usando essa função ls. Aqui, por exemplo, eu tenho a criação de 3 objetos, separei eles por ponto e vírgula. Então, perceba que eu tenho uma subtração, uma soma e tenho uma cadeia de caracteres, né? São associados aos nomes x, y e w, respectivamente. E quando eu digito quais são os nomes associados a objetos que foram criados nesse momento, que está essa informação lá no ambiente global. Está aqui, são os nomes x, w, x e y. Então, era isso que eu queria passar para vocês inicialmente nessa videoaula. Façam esses exercícios, repitam essas linhas de comando. Essas linhas de comando podem ser acessadas lá na nossa seção de scripts e reflitam para os passos seguintes, que os comandos elementares de atribuição e expressão, nós vamos levar isso ao longo de todo o curso, tá? Um abraço e até mais.